Fala, viajeiros e seguidores do canal Mala e Mapa, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, mais uma vez, falar aqui do nosso parceiro CTS Viagens. Vai viajar? Procure CTS Viagens. Aluguel de carros, passagem aérea, hotel e até seguro viagem. Então, se você for cotar, cote com a CTS Viagens. E pra galera que acha que eu fico lendo aqui prompt, eu não leio não, porque no episódio passado eu dei uma erradinha no merchan, mas hoje eu não vou errar não. Hoje eu vou falar também do meu outro parceiro, que é a Euroandes. A Euroandes, que é uma distribuidora de vinhos. Então ela tem vinhos portugueses, tem vinhos argentinos, vinhos brasileiros. E, inclusive, trouxe aqui, ó, pro meu convidado, aqui, ó, um Martim Fierro branco. Ele é perfeito para massas leves, peixes. É um vinho maravilhoso, é um blend. Então, se você quiser comprar esse vinho para experimentar, entre lá, www.frontbebidas, front com temudo.com.br e use o nosso cupom MALAIMAPA5. Você ganha 5% de desconto em todos esses vinhos. Tá tudo aí na descrição, os links estão todos na descrição, então pode dar uma olhadinha aí que vocês vão poder aí apreciar mais esse vinho. E é um presente aqui, trouxe o presente aqui para o meu convidado e também para o assessor dele que está aqui. E o meu convidado de hoje, já que eu falei pra caramba e falei rápido, agora vou desacelerar, vou falar aqui com o meu convidado de hoje. O meu convidado de hoje vai falar aqui um pouquinho sobre seguro viagem. Então, para você que tem dúvidas, se vai viajar, o que você tem que fazer, por que tem que ter seguro viagem, hoje é o dia para você tirar todas as suas dúvidas. Então, hoje eu estou aqui com o Gabriel Nascimento, que é da Allianz Travel, né? Aí ele é o gerente de inovação, é isso? Gerente de marketing de produto, inovação, mas a gente toma conta de produto, a gente toma conta de fazer a melhor solução para o nosso cliente, para o nosso segurado. É um pouquinho de tudo, né? Ah, com certeza. A gente faz de tudo, um pouco com tudo, e no final entregar com a proposta de entregar a melhor experiência. A gente torce para que as pessoas não precisem usar o seguro. Mas caso precisem, a gente está lá para garantir a melhor experiência, melhor atendimento, a tranquilidade em caso de necessidade. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Então hoje aqui a gente vai bater um papinho aqui. Eu tenho bastante dúvida, né? Porque vamos lá. Eu sou, apesar de ter um podcast de viagem, eu ainda sou um viajante iniciante. Tem uns aqui que vieram aqui que já foram mais de 50 vezes, foram para o Japão, foram para Bolívia, um monte de... 7 maravilhas do mundo. Puxa, cara, isso eu é ainda tô engatinhando. Não, mas chega lá, pô. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a galera me ajudar. Bom, Gabriel, hoje é um tema tão importante assim como seguro viagem, como você falou, né? A gente faz seguro, assim como de carro, de casa, a gente faz seguro pensando em nunca precisar usar. Exato. Mas é sempre importante porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E é um fato... São vários fatos, né? Quando a gente fala de seguro num todo. E não só... Aqui não especificamente do seguro viagem, mas da contratação de seguro, né? Às vezes a gente... Poxa vida, comprei um telefone. Pô, precisa pôr seguro? Não vai acontecer, né? Tá protegido, tá garantido, né? Tá tudo garantido, mas... Não, toma cuidado. Tem 3 capinhas, põe o capinha flexível, capinha de silicone, mas você não faz a menor ideia do que pode acontecer, né? Às vezes, por um descuido, escorregou o telefone da mão, caiu bem na quina. E é a lei de Murphy, né? Pra dar errado quando você menos espera, você pode estar cheio das proteções possíveis e imaginárias. Cara, a gente tinha até uma seguradora ano passado que falava é bom contratar o seguro, afinal de contas vai que... O seguro morreu de velho, né? Essa é muito boa. Né? A gente sempre ouve falar isso, a gente quer mais... Eu, pelo menos, sou mais velho, isso né? revela a nossa idade, né? Mas é claro que a gente viu no YouTube isso Vimos, daí. A gente escutou a nossa avó falando isso aí, né? Com certeza. E eu tenho uma dúvida, assim, já para começar, claro, vamos lá, com chave de ouro. Quanto acho que essa é a dúvidas... dúvida que mais a galera tem. Alguns cartões de crédito, eles têm o seguro viagem no cartão. Uhum.
qual que é a diferença do seguro do cartão para uma contratação de um seguro à parte? Cara, excelente pergunta para começar. E essa também é uma das dúvidas que eu mais recebo, não só no trabalho, né? Não só lá na Allianz Travel, mas também de amigos, de colegas. É sempre importante, quando a gente fala de seguro, não só o seguro viagem, mas de seguro, que o segurado leia as condições gerais do produto. É difícil, eu não os leio nem termos os termos de uso. Os termos de uso, né? É importante porque a grande maioria dos seguros do cartão de crédito, eles são por meio de reembolso. Que significa que o cliente, o segurado, a pessoa precisa pagar a despesa com o próprio cartão e depois a seguradora, que está vinculada ao cartão de crédito, vai fazer o estorno disso. Vai devolver, vai usar um termo técnico, tecniquez, vai indenizar, ou na linguagem mais geral, vai estornar aquele valor que foi gasto por conta daquela assistência. E é claro, não só na seguradora do cartão de crédito, mas em qualquer outra seguradora, é sempre importante você entrar em contato com essa central para fazer a abertura do seu processo e com isso você ter o registro dentro da seguradora do que aconteceu, porque também é uma outra dúvida que a gente estava até falando aqui nos bastidores, e muitos clientes que vão viajar tranquilos de que tem o seguro do cartão de crédito, compram um medicamento ou vão até o médico e não acionam o seguro do cartão. E aí depois, para você reaver esse dinheiro, é um grande desafio. Porque, poxa vida, como é que você vai depois garantir? Às vezes você não guardou o canhoto, Sim, não guardou nota, o comprovante, dificilmente guarda. Então é importantíssimo você sempre entrar em contato com a operadora do cartão para dizer, eu tô passando mal, tô com algum problema, qual é a instrução? Mas, normalmente, o seguro do cartão de crédito, ele trabalha por um modelo de reembolso, enquanto o seguro viagem propriamente dito, ele tem um misto das duas alternativas. Você pode tanto contar com o reembolso, dependendo da situação, mas, principalmente, você conta com a rede do seguro, a rede médica, a rede que não é só, é uma outra dúvida que as pessoas têm. Você não tem só uma rede de hospitais em caso de emergência, mas você tem direito a um atendimento, claro, dependendo do que está dentro da contratação da pólice, mas o seu atendimento pode ser por meio de telemedicina. Você nem precisa sair do hotel. Isso eu não sabia. Mas, por exemplo, principalmente para questões mais simples, né? Igor, uma dor de cabeça, um mal-estar, um estado febril leve. Então, você pode usar aí o serviço de telemedicina. Se você tiver uma complicação um pouco maior diagnosticada aí antes do serviço de telemedicina ou até pela telemedicina, algumas operadoras, algumas seguradoras oferecem o que a gente chama de house doctor. Então, eles direcionam o médico até o seu hotel para te dar esse primeiro atendimento. Se é algo muito pontual, um problema de ouvido, um problema de garganta, um problema ortopédico, que não é urgente nem em caso de emergência, mas é algo um pouco mais complexo, a rede médica pode também te direcionar para uma clínica específica. Uma clínica ortopédica, uma clínica dermatológica, uma clínica de otorrino. E em um caso mais crítico, mais grave, vai para o hospital. Depois a gente vê o que vai fazer para te dar esse atendimento. Então, dentro de toda a estrutura de uma seguradora, especificamente da seguradora, né? Falando, vou citar muito dos nossos exemplos dentro do Allianz Travel, mas dentro do nosso processo, por exemplo, a gente tem uma triagem que no momento da sua ligação, a gente já consegue entender qual é a melhor forma de prestar esse atendimento de uma forma que isso seja prático para você, isso não te tire de uma situação cômoda, confortável, e já direcionando para o nível de criticidade que você tem dentro daquele caso, daquela situação. Então esse é um ponto importante que vale a pena a gente reforçar, desde a pergunta do caso do cartão até como que uma seguradora trabalha. E por exemplo, você falou da telemedicina, mas na telemedicina quem vai te atender é um médico aqui do Brasil, no caso. Né, Exatamente. O que facilita muito, porque muita gente viaja e não... Às vezes fala inglês, mas como que você vai falar os sintomas? Exatamente. Tem gente que não sabe falar. Apesar que agora tem Google, né? Tem ChatGPT. Dá uma força. Mas assim, por exemplo, minha mãe não fala inglês. Se acontecer alguma coisa e eu não tô perto para responder por ela,
E o grande desafio, Igor, nesse caso, é você dar o contexto. Porque você falar um idioma, às vezes a gente arranha, né? The book's on the table. Você dá um information. Number one, McDonald's number one, number two. Mas você dá o contexto. Poxa, eu tô com uma dor de ouvido. Como eu vou explicar que o meu ouvido dói do lado direito e é uma dor... Algo muito detalhado, né? Específico. Então... No nosso caso, a telemedicina ela é 100% em português. O nosso atendimento ele é 100% em português do Brasil. Então... Que muda muito, né? Muda muito. Você ouve 2 portugueses conversando da Ilha da Madeira, você não entende absolutamente nada. Exatamente. E tem alguns casos interessantes. O cliente ele tem um atendimento, mas algumas das congêneres aqui no Brasil, o atendimento tem uma central ou em Miami... ou em algum país da América Latina. Você tem pessoas que falam português, mas é um português mais puxado para o espanhol. Agora, no nosso caso, o atendimento ele é 100% em português do Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana e também por WhatsApp. Então, às vezes tem um outro desafio que eu tenho certeza que você já deve ter conversado com seus ouvintes, seguidores, que é a dificuldade de você ter um bom sinal de internet fora do Brasil. Dependendo do destino, é ruim mesmo. Então, no nosso caso, se o cliente tiver um sinal de Wi-Fi simples, ele pode contatar a gente via WhatsApp, que a gente consegue dar o atendimento também. E o importante porque pelo WhatsApp, quando você viaja, você contrata plano, geralmente pacote de internet, e não pacote telefônico, né? Então, apesar que pelo WhatsApp, se você tiver Wi-Fi, você pode fazer ligação de vídeo no WhatsApp, né? Isso aí já dá um bocado, já ajuda muito. Meu, interessante o que você falou. E você comentou da telemedicina e você falou do médico que vai até a residência. Até a residência, o hotel, o local onde o cliente se encontra. Esse médico é um médico já credenciado pela... Sim. Todos os médicos... Dentro dessa rede, os médicos precisam ser credenciados, registrado dentro dos órgãos locais. Então, se eu for precisar de um médico nos Estados Unidos, se eu for precisar de um médico especificamente em Nova York, esse médico ele precisa ser um médico registrado, assim como o médico tem um CRM aqui no Brasil. Então... essa rede ampla é isso que garante a qualidade do atendimento. Uma rede ampla de médicos devidamente registrados dentro de cada país, né, pelos órgãos locais, e isso traz toda a tranquilidade, a garantia de que o atendimento vai ser bem feito e principalmente o cliente vai conseguir sair do outro lado do problema com tudo resolvido. Legal. E você deu o exemplo de Nova York. Atende em todas as cidades ou tem alguns países que tem restrição? Nossa rede hoje tem mais de 900 mil estabelecimentos credenciados em mais de 75 países em todo o mundo. Nós já demos atendimento, não necessariamente, quando a gente fala nós já demos o atendimento, não necessariamente aquele país tinha uma rede, tinha um escritório, Allianz Travel, mas nós já conseguimos orquestrar atendimentos em mais de 190 países. Alguns países até, a gente brinca lá no escritório, que até fora da lista da ONU, a gente já conseguiu prestar o serviço médico. Tem os parceiros, né? Os parceiros que auxiliam. Sim, a rede da Allianz ela é a mais parruda hoje do mercado, né? Por conta desses 900 mil estabelecimentos, a facilidade que a gente tem em ser a maior seguradora, não digo a maior, mas a principal seguradora hoje no mundo, né? A Allianz, ela tem um diferencial que eu acho matador, aí já puxando a sardinha pro nosso lado. A Allianz, ela foi reconhecida pelo 6º ano como a seguradora global número 1 no ranking Interbrand, que é um ranking que posiciona, que analisa o valor e o peso das principais marcas globais hoje em todo o mundo. Então você tem lá a marca global número 1, você tem lá Tesla, você tem Apple, você tem, Coca-Cola, IBM, e nós estamos... exatamente, a Amazon, que agora a tecnologia está tomando conta de tudo. E você olhando dentro desse ranking, a primeira marca de seguro global é a nossa.
Então, isso é algo que chama muita responsabilidade pra gente também. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue transmitir para o segurado, transmitir para o nosso cliente essa confiança de que nós temos uma responsabilidade muito grande com clientes, com fornecedores, com parceiros, e quando a gente fala aí na questão do seguro viagem, cara, nossa prioridade número 1 é garantir com que se você tiver qualquer problema viajando ou pelo Brasil ou fora do Brasil com o nosso seguro, você vai ser atendido e vai conseguir ter o seu caso solucionado da melhor forma possível. E sabe o que eu mais gosto da Allianz? É que é o Allianz Parque. Eu sou palmeirense. Então, e, somos cara, suspeitos para dizer que está bonito demais. Eu até mostrei pro Guilherme antes, agora aqui no Bastidores, eu tenho no meu escritório, tem um papel de parede do Allianz Parque. Cara, gigante. Então, legal. Foi coincidência, tá? O seu pessoal da Allianz que veio aqui não foi programado porque eu sou palmeirense. Não então, tem nada, deu certo. Tem nada combinado. Deu certo, né? Mas, putz, quando deu certo que é a Allianz, falei, putz, parece que é o universo. O lado palestrino falou. O lado palestrino forte, falou forte. Exatamente. Mas é interessante que você falou de olhar, né? Tem que sempre olhar, ler a proposta. E quando eu fui viajar recentemente, eu ia usar o do cartão. E aí eu peguei, olhei e assim, entrei no próprio site do cartão, tem lá a parte, né, do seguro viagem. E assim, apesar da gente achar sempre que os contratos têm as letrinhas miúda, é bem simples os de seguro viagem, porque eles aparecem em tópicos grandes e aparece assim, reembolso, ou então aceito ou não tem. Então assim, é muito fácil, você bate assim, é muito visual. E aí depois eu falei com a CTS e aí ele fechou para mim um pacote, ele me mandou, era a mesma coisa. É bem visual assim, o que aceita, o que não aceita, quais são os termos, quais são os valores. Então não é difícil para quem tem preguiça de ler, né? Que muita gente tem preguiça de ler. E é muito simples e vale a pena você olhar, porque eu fechei um pacote, eu paguei, acho que foi R$320. Quanto que custa para você ir no hospital? Quem eu fui para Las Vegas, se eu precisasse ir no hospital lá, uma dor de garganta. Olha, existem casos e casos, mas os Estados Unidos, falando de casos e casos, a gente gosta de falar de casos, né? Os Estados Unidos, ele é o país onde você tem o custo médico mais alto do mundo. É mais caro do que qualquer país na Europa. É mais caro que Singapura? É mais caro do que Singapura. Porque não existe... A gente está muito acostumado com o SUS, a gente está muito acostumado com uma rede pública. E nos Estados Unidos você não tem essa orquestração. Então, cada hospital é um negócio. Então, o hospital ele tem a autonomia, ele tem a possibilidade de cobrar o quanto ele entende que seja justo por aquele procedimento médico. Então, a gente já teve casos, por exemplo, de um atendimento simples. Uma dor de barriga, o cliente foi para o hospital, tomou um anti-enjoo, tomou um soro na veia para estabelecer, tomou um Vonal, tomou um soro, um remédio para dar uma estabilizada, uma enterogermina, $8.000 de conta médica. Dólares. Cara, que bomba. A gente já viu casos, né? A gente estava também conversando aqui nos bastidores, pessoal, o bastidor, eu não fazia ideia, o bastidor do podcast tem muita conversa boa, hein, cara? Vixe. Rapaz. Rola. Isso porque a gente chegou, conversou. Depois ainda tem mais resenha. Tem mais resenha. Depois que termina, tem mais resenha. Mas a gente falou rapidamente de alguns casos quando ou o segurado ou o acompanhante vem a faltar, né? Então, o custo médio de um traslado de corpo, a gente espera que isso nunca aconteça, mas você trazer um corpo de outro país, você tem aí um custo de $250 mil, dependendo onde você está. É muito dinheiro. Então, poxa, você fazendo a conversão, você fazendo a conversão disso, cara, é uma monta extremamente alta. E você às vezes se preparou uma vida inteira para viajar, fez todas as suas reservas e acontece alguma coisa nesse sentido, e você não tem a proteção de uma pólice de seguros, significa que você vai se descapitalizar.
isso vai sair do seu bolso de uma forma bem explícita, bem clara. Então, às vezes, como você disse, você contratou sua pólice por R$350. Às vezes, por R$350, você contrata, depende muito da seguradora, depende muito do produto que você contrata, mas você pode contratar coberturas de $1 milhão. Tem algumas seguradoras que têm essa cobertura, isso para uma despesa médica. E claro, né, hoje a cobertura de despesa médica é o que o mercado toma como referência para a construção dos produtos de seguro viagem. E a despesa médica entra aí, uma despesa médica, uma despesa odontológica. Então, eu tenho uma curiosidade, às vezes as pessoas não sabem. Se você foi comer aquele lanche sensacional, quebrou o dente, o seguro viagem ele cobre uma emergência também. Olha, a gente não pensa nisso. Pedra na vesícula. Pedra na vesícula, seguro viagem. E você tem que fazer, deu pedra na vesícula, você tem que tirar. Não tem jeito. Hérnia também, né? Tem aquele problema. Hérnia. Isso também é um dos maiores. Não chega a ser o principal, mas é um dos grandes motivos que a gente tem para acionamento do seguro viagem. E você comentou de algumas doenças específicas e países. Tem algum país assim que tem um valor diferenciado ou tem um cuidado especial? Porque, por exemplo, tem país que tem febre amarela, tem país que tem malária. Tem uma restrição, alguma coisa específica para esse tipo de país? Tem. Alguns países, eles obrigam que você tenha o comprovante de vacinação antes de chegar. Isso, a febre amarela você nem sai daqui. Exatamente. Se você não tiver. E alguns exigem que você tenha o seguro viagem para entrar no país. A Austrália, por exemplo, é um país que exige seguro viagem. Para viagens para a Europa, né? Você tem lá o Tratado Schengen, que é o de livre trânsito por todos aqueles países. E não é isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Não é mandatório. Não é obrigado você ter o seguro viagem para esses países. Porém, eles... É uma exigência soft. Porém, se você tiver algum tipo de problema, eles vão te perguntar. E aí, meu amigo, por que você não fez o seguro viagem? Então, pelo certo ou pelo duvidoso, a gente sempre sugere para as pessoas: contratem um seguro viagem com padrão, um seguro viagem que tenha os limites que atendam o Tratado Schengen. Mas, poxa, Gabriel, eu estou indo para os Estados Unidos, faz diferença? No mínimo, você vai ter $30 mil ou 30 mil euros de cobertura para despesas médicas. Então, é o mínimo hoje que você precisa ter. No mínimo, $30 mil ou 30 mil euros. É claro, é igual um seguro de carro hoje no Brasil. Hoje você já não encontra mais carro que tem aí o preço de R$50 mil. Então, por que eu ainda contrato o seguro do meu carro de R$50 mil? A gente sugere a mesma coisa para o seguro viagem. Poxa, 30 mil é o básico, mas para que eu vou contratar $30 mil ou 30 mil euros como básico, sabendo que só para um envio nos Estados Unidos você tem um custo de $8 mil para ter o processo. E acrescentar, né? Às vezes a gente fecha um seguro viagem, não olha a cláusula bonitinha, tem reembolso. E aí vem o problema: se você pega um hospital, $8 mil, e o seu cartão não tem o limite, você não consegue. Exatamente. Aí você vai ter que pedir bênção, não sei para quem. Exatamente. Vai ter que ligar para alguém do Brasil para poder fazer a transferência desse valor. Bem lembrado, muito bem lembrado. Porque esse é o maior perrengue. Não é nem só você ter que pagar, é você não ter o limite do cartão que cubra o valor. Exatamente. Então, o seguro morreu de velho, né? $8 mil o meu não cobre. O meu limite não cobre isso. Eu já estaria fodido, não sei o que ia fazer. Não, e tem um fenômeno curioso do mercado, né? Você vê não só os bancos tradicionais, mas os bancos digitais disponibilizando os cartões Black, que dão acesso para a sala VIP. Sim. Cara, esse foi um movimento de... Eu acredito que isso foi um movimento muito bom de inclusão. Porque você trouxe para o mundo das viagens muita gente que não se sentia inspirado para viajar ou sempre achava que a viagem era algo burocrático. Então existe um movimento muito bom dentro disso e é claro, né, esse movimento também trouxe
É claro que não de uma forma tão tangível quanto uma sala VIP, né? Que a sala VIP é o conforto, é a refeição, é a estrutura, mas esses cartões eles também dão direito ao seguro viagem. Sim. Claro que com limites menores do que você contratar mas são bons. uma policy. São bons. Mas são bons, porque no final, mais importante até de você defender uma única bandeira, como a gente defende, claro, né? A gente defende o nosso produto. Mas o seguro ele tem um papel social. Então, o fato das pessoas usarem mais o seguro, o fato das pessoas terem acesso ao seguro, significa que a gente vai ter cada vez mais pessoas continuando a viajar. Sim. Porque imagina, você teve um problema, você não teve o limite do cartão, ou você não tem condição, ou até esqueceu de contratar o seguro e teve que pagar do próprio bolso. Então é uma pessoa que vai deixar de viajar e movimentar essa economia do turismo por pelo menos uns 2 anos. Agora, o fato de você ter uma pólice de seguro, seja do cartão, seja de uma seguradora, mas que te permita a não prejudicar a receita, né? Não prejudicar as finanças desse viajante, significa que a gente vai continuar tendo gente viajando, procurando pelo seguro, procurando por um hotel, procurando por um aluguel, ou seja, consumindo do ecossistema. Então tem um fato muito importante por trás dos bastidores, né? Eu digo até nas entrelinhas, que o seguro ele ajuda a movimentar esse mercado. Porque o seguro vai garantir com que você, tendo um problema, vai ter um bom atendimento, vai sair do outro lado com o seu problema de saúde, ou um possível extravio de bagagem, ou um cancelamento inesperado. Às vezes você tem um problema médico, fica internado e precisa voltar para casa, o seguro vai garantir, mesmo que isso extrapole o período da sua viagem, o seguro vai garantir com que você volte para casa em segurança. E o mais legal disso tudo, no ano que vem, você vai continuar comprando a sua viagem e com mais uma história, porque você foi bem atendido pelo seguro. E tira um pouco daquele medo, que as pessoas ficam com aquele medo. Putz, não vou porque se aconteceu, vai acontecer de novo, Exato. não é legal. E o seguro está justamente para ajudar no contrário, para dar tranquilidade, para dar paz de espírito. Poxa, eu vou viajar e eu tenho um seguro viagem, então com esse seguro viagem eu posso ficar tranquilo, que se acontecer algum problema, eu vou ter o atendimento, vou me refazer, vou ou continuar a minha viagem, ou vou ter a alternativa de voltação e salvo para casa. E até você comentou do cartão, fica aí uma orientação para a galera, quem tem cartão, esses cartões Black, o seguro só é para quem comprou, se você comprar a passagem com o cartão. Excelente ponto. Então, se você não comprar com o cartão, ele não atende. Então, fiquem ligados. Às vezes a gente fica com isso na cabeça, que nem eu fui viajar, minha mãe comprou o dela, a passagem dela. Então, o dela estava garantido. Aí eu fui atrás do meu, porque aí eu falei, o acompanhante precisa ter a própria apólice de seguros. Exatamente. E aí, quando a minha irmã passou essa informação, eu falei, opa, então eu vou atrás. Porque a gente pensa assim em seguro viagem como, se eu ficar doente e tal. Mas teve uma convidada que veio aqui, a Sueli, aliás, Sueli, um abraço. Ela foi pra Colômbia, sumiu a mala dela, ela ficou a viagem inteira sem a mala. Você imagina para uma mulher ficar sem a mala na viagem. Vida. Então, realmente, não só o extravio de bagagem, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma lei que ela é uma... Eu considero ela como uma das melhores regulações de como uma companhia aérea deve lidar com o extravio de bagagem, né? Mas numa visão geral, numa visão mais ampla, você tem algumas questões como a gente citou, né? A questão do atendimento em caso de emergência para odontológico, quebrou um dente, teve algum problema, o extravio de bagagem. Você tem algumas seguradoras que elas têm o adiantamento de despesas jurídicas. Então, se porventura você tem algum problema fora do país e é condenado pela justiça local a pagar uma fiança, dentro do limite, existe uma cobertura que te ajuda. Despesas jurídicas, se porventura você tiver alguma necessidade de ou você foi processado, ou você acabou entrando num processo que foi acionado judicialmente fora do país,
Algumas seguradoras, alguns seguros viagem também oferecem essa cobertura. Alguns produtos aí já voltado, já com foco em viagens corporativas, substituição de executivos. Então, se por algum motivo a minha empresa mandou alguém viajar e eu preciso trazer esse executivo de volta, então eu consigo, dentro de uma das coberturas do seguro viagem, mandar um outro executivo coberto pela cobertura do seguro. Então, é muito mais amplo o documento do seguro do que a gente imagina. É claro, a gente faz o máximo possível para com que as pessoas usem o seguro pelo básico. Pela questão do atendimento médico, pela questão da telemedicina, pela questão do atendimento 24/7, pelos benefícios que o seguro viagem pode trazer. Porque é esse o grande ponto. A gente quer aumentar a massa de pessoas que usam o seguro. Mas, ao mesmo tempo, existem várias coberturas que atendem nichos específicos e que não está efetivamente divulgado ainda da melhor forma possível. Mas existem as proteções e coberturas complementares que podem ajudar, ou numa viagem de negócios, ou no intercâmbio, enfim. É algo muito interessante para ser explorado. E eu, na minha visão, muita gente desconhece os benefícios de um seguro viagem. Muita gente nem sabe que existe. O que é isso? Né? Eu mesmo, quando comecei a viajar, o pessoal falava seguro viagem, era meio que um bicho de 7 cabeças. Aí você fala assim, a primeira coisa que falam assim de seguro viagem é, se sua mala for extraviada, você tem um seguro viagem. Primeira coisa que fala. E aí, o que eu fico pensando, né? O que mais contempla dentro do seguro viagem? Então, você comentou a parte jurídica, a parte médica, a parte de bagagem, que também a seguradora aérea tem a parte dela, mas também tem o seguro viagem que complementa. E o que mais de benefício pode ter? Poxa, aí além de benefício, né, é mais dentro do que é coberto pelo seguro, né? Então você tem, além de tudo isso que a gente citou, você tem o retorno de acompanhantes. Então, se porventura você teve algum problema fora do país e você ficou internado, e você está com o seu acompanhante, pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, a sua mãe. Então, existem coberturas que vão ajudar com que essas pessoas retornem. Se porventura você viajou sozinho, viajou trabalho ou viajou para explorar o mundo, e você está sozinho, mas com seguro viagem, teve algum problema, foi internado, existem coberturas que ajudam você a levar um acompanhante para te acompanhar, para te dar todo esse suporte no período que você está internado. Então, o caso interessante que também é coberto pelo seguro é a garantia de retorno do segurado. Às vezes você teve um problema, você quebrou uma perna. E é impossível você viajar com uma perna quebrada numa classe econômica. Verdade, já é super apertado. Exatamente. Já. Às vezes a gente vai apertadinho, principalmente ali naquelas 4 poltronas do meio, né? Você já vai apertadinho ali, encontra, parece uma corujinha, né? Ali. Mas se você tá com uma perna quebrada, por exemplo, a seguradora consegue movimentar a sua passagem para uma classe executiva para você voltar com a perna esticada. E é claro, né? Aqui são algumas das coberturas e hoje o mercado ele é muito amplo. Isso é um ponto que eu vejo de muito valor no mercado, não só lá dentro de casa, na nossa cozinha, mas o movimento que o mercado tem feito trazendo coberturas novas, coberturas complementares ao básico do seguro e garantindo principalmente o bem-estar do cliente, o bem-estar do viajante. Então, teve até um caso recente, uma segurada nossa estava esquiando em Aspen, o Guilherme lá da Race, ele lembra bastante desse caso. Essa nossa segurada quebrou a perna e foi um problemão, porque ela estava na pista de esqui, então até um ponto bem para remover de lá. Remover de lá. Então tem até um ponto importante, tá? Que muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, lembrei do esqui. O brasileiro, ele na época de inverno, ele vai para Farellones, lá no Chile, ou vai para Vale Nevado, Bariloche. Exatamente, Bariloche. É importante França, reforçar né? que
Todo seguro viagem, ele dá o atendimento caso o cliente esteja em uma pista de esqui regulamentada. E o que isso significa? A pista de esqui precisa ter o mínimo de estrutura em caso de emergência, cobrar ingresso. Então, essa é uma dúvida que chega na temporada de inverno ou fez um friozinho com feriado, é o que eu mais recebo de dúvida. Gabriel, o seguro viagem cobre esqui, cobre prática de esporte de inverno? Cobre, desde que o cliente esteja, o segurado esteja em uma pista regulamentada. Ele não precisa incluir um plus na... Os esportes de inverno, eles acabam entrando dentro da cobertura, mas não esporte radical, mas é uma prática. Tô ali aprendendo a andar de esqui, aprendendo a andar de snowboard, não é uma competição. Então isso é coberto pelo seguro viagem. Um bungee jump na África do Sul. Isso não tem cobertura. Deus me livre. Até eu tenho medo de fazer um negócio desse. Mas esse é um ponto lembrando. E só voltando ao caso, né, dessa nossa segurada. Então ela foi removida do hospital, da pista para o hospital, pela estrutura de atendimento de emergência da própria pista que ela estava. A gente deu todo o suporte para essa cliente. Ela precisou fazer 2 cirurgias na perna, precisou pedir para ir um acompanhante, porque ela estava sozinha. Então, foi um caso até importante para a gente, porque essa cliente conseguiu consumir quase 100% de todas as coberturas, foi muito bem atendida. Depois ela até agradeceu a gente publicamente pelo atendimento, mas teve um ponto interessante. Ela estava com a perna quebrada. E ela tinha ido de econômica. Então, poxa vida, como a gente pode ajudar nesse caso? Então, o seguro garante com que ela tenha um retorno da melhor forma possível dentro daquilo que for melhor possível para com que ela volte confortável. Então, nós fizemos todo o trâmite de transferir essa passagem para uma passagem em classe executiva para ela ir com a perna esticada e não ter nenhum problema nessa viagem de volta. É, porque se você não tem o seguro, você vai ter que trocar de voo, ter que fazer todo um... Ou então você comprar uma nova passagem, o custo é muito mais alto. Exato. Então todas essas despesas não planejadas que você tem dentro da sua viagem... Se você tiver uma pólice de seguros, se você estiver coberto pelo seguro, é uma tranquilidade a mais. E como a gente falou agora há pouco, né? Você não vai se descapitalizar. Você não vai ter que tirar aquele dinheiro do seu bolso para poder colocar isso dentro de uma cobertura, de uma remarcação de passagem, numa época de alta temporada, por exemplo, que a gente sabe o custo de uma passagem comprada em cima da hora em alta temporada, né? E deixa eu te perguntar, por exemplo, você tem uma pessoa que ela tem ou mais idade ou ela tem uma doença pré-existente. Tem valores diferenciados para esse tipo de pessoa? Normalmente o mercado hoje ele precifica pela idade. Então, quanto mais idade o segurado tiver, o seguro ele é realmente um pouco mais caro, até por conta de todo o cuidado que a gente precisa ter dentro de uma situação que ocorre com alguém, com uma pessoa idosa de mais idade. Pela probabilidade, né? Exatamente. Então, hoje lá na Allianz Travel, nós aceitamos segurados com até 85 anos completos. Então, se você tem 85 anos, quiser viajar para encontrar seu filho, seu neto, seu bisneto, pode contar com a nossa proteção, que você consegue viajar tranquilamente. E, ao contrário, também é uma dúvida que a gente recebe. Poxa, meu filho acabou de nascer, posso viajar com ele e comprar uma pólice? É possível também. Você pode comprar, a gente brinca, de 0 a 85 anos. Aí você tem a possibilidade de viajar com a família inteira tranquilo. Porque realmente criança... Eu acho que criança às vezes dá mais trabalho do que idoso. Porque o idoso, quando ele pode viajar, ele já meio que já se prepara, né, para viajar. A não ser que aconteça uma queda, alguma coisa assim inesperada. Mas uma criança pequena, putz, aí às vezes come negócio, passa mal... tem febre. Todo mundo tá sujeito, Igor. Não tem jeito. É claro, estatisticamente falando, você tem os casos distribuídos tanto... A complexidade de lidar com os casos, tanto com o público de mais idade, quanto com o público mais novinho, né? Mas todo mundo tá sujeito a ter um problema. Então, é justamente por isso que a gente reforça. Às vezes a gente é até redundante, repetitivo. Vai viajar?
dá uma olhada, contrata um seguro viagem para você ficar tranquilo, não ter problema nenhum e aproveitar ao máximo a viagem. Ao invés de você usar o telefone, aí você evita, na verdade, né, de usar o telefone para ficar tirando foto de nota de fiscal, de caixa de remédio, e tira foto do passeio, tira foto da viagem, da experiência. E realmente vale a pena, viu? Você traz uma tranquilidade, porque se precisar... A gente tá lá. Estados Unidos é caro. Um amigo meu foi para o Cris, ele até já veio aqui. O Cris ele foi para Tailândia, mas antes ele parou em Singapura. Ele comeu um negócio, deu intoxicação alimentar. Você nunca espera que você vai comer alguma coisa e te dê um problema, né? Dependendo do lugar que você come, às vezes a comida, às vezes um dia que você não tá muito bem, comeu, deu intoxicação alimentar. Às vezes até a comida do avião faz mal e você já chega passando mal no destino. Então como todo mundo está sujeito. Tem gente que tem intolerância, puxa vida, isso glúten, lactose. Hoje está muito exatamente, comum, né, as pessoas com restrição alimentar. Imagina descobrir que você tem uma intolerância na viagem. Nossa. Sem o seguro. Ô, Igor. Puta, ó, já é difícil com, imagina sem. É verdade, isso é fato. Eu tava assistindo hoje o filme das Branquelas antes de vir pra cá. Que o cara tem intolerância, eu tô caceiro aqui na cabeça. É um clássico, né? Isso Filmaço. E olha, você até me ajudou a recordar um ponto que a gente até comentou de compartilhar com os seguidores, de compartilhar com quem tá assistindo, ouvindo a gente. O seguro viagem não é só para viagens para fora do Brasil. Boa, eu ia perguntar isso também. Esse é um ponto legal também de reforçar. Cada vez mais, lá, para você ter ideia, no nosso produto, na Allianz Travel, no ano passado tivemos 61% de crescimento na venda de seguros viagem para destinos no Brasil. Então, cada vez mais você tem segurados viajantes optando pelo seguro e não só pela questão do extravio da bagagem, não só pela questão do atraso do voo, mas principalmente em questão da rede médica. Sim. Vou dar um caso em casa, é aquela velha máxima, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Uhum. Minha esposa viajou a trabalho para Florianópolis, a gente tem um plano de saúde, só que em Florianópolis o nosso plano não tinha rede médica local. E a gente não contratou o seguro, ela precisou ir para o pronto-socorro, para o hospital público. Ela tinha um evento, acabou perdendo o primeiro dia do evento, porque foram das 3 da tarde às 9 da noite para ser atendido. Foi atendido muito bem, resolveu, tomou medicação, foi muito bem atendida por sinal. Mas o fato de você não ter o seguro, nesse sentido, a gente acaba às vezes até, poxa vida, mas o meu plano de saúde ele é nacional. Às vezes ele não tem a rede naquela cidade. Tem que ficar esperto. Eu viajo bastante a trabalho e eu tenho plano de saúde da empresa que cobre o Brasil inteiro, mas tem lugares que não tem. Então, às vezes você vai numa cidade meio remota, não tem. Então, em complemento, tem um seguro viagem. Para que se o plano de saúde não contemplar, o seguro contempla. E isso é importante. Muita gente com o preço do plano de saúde alto, às vezes você vai tentar baratear, igual o seguro do carro que a gente estava falando, né? Você vai no mais barato, você não olha na letra miúda, não tem. Só contempla na sua cidade ou na sua região ali e saiu. É importante também, isso a gente sempre fala, inclusive na nossa letrinha miúda, a gente deixa isso claro, né? O seguro viagem, ele não é um plano de saúde, ele não é um seguro saúde. Então, isso é importante compartilhar com o nosso ouvinte ou telespectador. O seguro viagem, ele tem como principal finalidade tirar você de uma situação de urgência ou emergência, da melhor forma possível. Então, se você teve um problema, uma dor de barriga, quebrou uma perna, passou mal, um problema de saúde, é por isso justamente que a gente tem aquela questão da triagem médica, que pode te direcionar para uma telemedicina, um médico para o seu hotel, e até finalmente direcionar você para o hospital. Porque essa é uma das grandes questões que não só lá na Allianz Travel, mas os nossos colegas, tem alguns colegas que trabalham em algumas congêneres, é uma das grandes dúvidas que a gente tenta desmistificar. Poxa, mas lá no Brasil eu vou para uma emergência, tô passando mal, vou no pronto-socorro, vou ser atendido.
é muito característico do nosso serviço de saúde, né? A forma com que a nossa cultura, que culturalmente a gente trabalha. Mas, normalmente, você vai com esse movimento, você tem essa mesma atitude nos Estados Unidos ou na Inglaterra, é possível que você fique até sem o atendimento. Porque você vai ter que descontar isso do seu bolso, e, enfim. É justamente também por isso que a gente faz questão, né, nas palestras, em treinamentos, em reuniões, dentro dos nossos materiais de comunicação, a gente trazer essa informação complementar para o nosso segurado. Teve algum problema? Liga pra gente. A gente vai ajudar você a encontrar a melhor forma de sair do outro lado. Não necessário, isso não quer dizer que, poxa, Gabriel, eu sofri um acidente e não vou para o hospital para emergência? Pelo amor de Deus. Corre para emergência, vai para emergência. Saúde em primeiro lugar. Mas não deixa de ligar, avisar, ou se você tiver com condições, ou alguém que tiver com você tiver como avisar, ligar lá na seguradora para avisar o que aconteceu e ter o direcionamento dos próximos passos. A gente está ali justamente para isso, para ajudar a cada vez mais o cliente ter menos problema, ter menos perrengue dentro do melhor momento da vida dele, que é uma viagem. E aí a gente falou aqui de viagem de avião e tudo mais. Tá crescendo muito novamente as viagens de ônibus, né? E muita gente acaba não fazendo um seguro viagem para uma viagem de ônibus. Mas é importante também, né? Sem dúvida. Esse segmento tem que fazer, né? As empresas de ônibus, elas iam ter uma espécie de um seguro obrigatório. É um bilhete que você recebe, mas é uma cobertura muito pequena. Lá na Allianz Travel nós temos um produto específico para viagens de ônibus. Algumas outras seguradoras também contam com isso e a lógica é a mesma da viagem de avião. Contratou a pólice de seguros, viajando de ônibus, tendo qualquer tipo de problema, aciona o seguro que você vai ter direito às coberturas contratadas na pólice, principalmente a cobertura médica, cobertura de despesas médicas hospitalares, despesas odontológicas. O cliente vai ser atendido, não vai ter nenhum perrengue, não vai ter nenhum problema lá na viagem, no destino dele também. E é gostoso viajar de ônibus. Nossa, eu durmo... Eu tenho boas lembranças da infância, cara. Nossa Pega aquele semileito, leito. Eu não saio nem da rodoviária, já tô dormindo. Comer aquele espetinho de frango, ou aquela coxinha naquela parada. Né? Aquela coxinha hidráulica, né? aí depois segura o piriri. Se tiver o seguro viagem, tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente falou um pouquinho, você falou da curiosidade da menina lá, da neve, né? Que tem alguma outra curiosidade assim que você já tenha visto, que aconteceu, algum caso interessante? Puxa, cara, casos complexos, né? Casos cabeludos. Na época da pandemia, a gente precisou fazer o traslado de um segurado para cá e foi algo bem complexo. Porque esse segurado ele estava numa cidadezinha, numa ilhazinha bem pequenininha lá, Tailândia, aqueles arredores. Então, foram R$900 mil a despesa desse traslado. Então, imagina se a família dessa pessoa não tivesse contratado uma pólice de seguros para ajudar. Ainda mais na época da Covid, que foi algo, enfim, foi completamente terrível, diferente para todo mundo, né? Então, foi um período e foi um caso específico ali muito, muito emblemático. Mas, em linhas gerais, a gente acaba vendo de tudo um pouco, né? Artistas, pessoas que tiveram algum problema de saúde no meio da viagem. A gente já teve situações de casais que foram casar e o noivo passou mal bem no dia do casamento e acionou a pólice para... Dizem lá... Deus dando mais uma chance. Os padrinhos estavam brincando quando ele tentou fugir, mas não conseguiu. Contratou a pólice, o seguro ajudou o casamento a acontecer. Mas sempre tem um fato curioso ali no meio. E quais são os erros mais comuns que a galera comete? Que a gente falou aqui, né? Que nem da parte do reembolso. Esse é um erro que eu cometia. Mas deve ter alguns outros erros comuns que o pessoal comete que é fácil de a pessoa... Principalmente em caso de reembolso, Igor. Em caso de reembolso, às vezes você não pede o recibo médico, você não guarda o recibo. Os comprovantes que evidenciam que você usou um serviço médico ou precisou comprar uma medicação vinculada a um atendimento médico. Então, dentro da cobertura do seguro, você tem também ali o reembolso de despesas farmacêuticas.
Então, às vezes, você não abriu um processo, né? Não abriu uma assistência, comprou o medicamento e quer o reembolso. Poxa, se você não abriu o processo na seguradora, como eu vou conseguir vincular que efetivamente você precisou comprar, teve uma receita médica? Então, guardar recibo, guardar comprovante, tirar fotografia desse comprovante, porque às vezes o papelzinho é aquele térmico, né? Ele apaga. Então, tira uma foto, guarde a evidência. E isso vale muito também para viagens de cruzeiro. Viagem de cruzeiro muito bem lembrado. Cara, cruzeiro. Ou você vai tomar uma aspirina, você gasta lá $20 numa aspirina. O seguro viagem também garante o atendimento em caso de cruzeiro, mas somente por reembolso. Então, isso independente se você contratar uma pólice de seguro viagem ou usar o seguro do cartão de crédito, a mecânica é a mesma, é só por meio de reembolso. Mas às vezes você precisa ter lá o comprovante do atendimento para pedir esse reembolso depois. Então, hoje, de todos os acionamentos que a gente recebe, 40% está relacionado à necessidade, o erro, né? Sim. 40% dos erros é porque o cliente não guardou o comprovante que justifica que ele usou aquele serviço. A gente não consegue indenizar porque você não sabe eu não sei efetivamente se teve aquele gasto ou não. Qual que é o valor, o que comprou. Exatamente. E para comprar remédio, então não é assim, tô com uma dor de garganta, vou lá comprar um remédio. Eu tenho que ir no médico, o médico tem que passar a receita. Exatamente. Aí, então, eu preciso ter essa confirmação. Então, teve algum problema? Aciona o seguro viagem, conversa com a telemedicina. A telemedicina, ela consegue, isso não só nossa, mas num geral, ela consegue emitir essa receita de uma forma com que ela seja aceita localmente. Então, você está fora do Brasil, conversa no momento de pedir essa receita, pede para com que ela seja prescrita para o país onde você se encontra, para com que você não tenha problema de ir na farmácia e a receita não ser aceita. Às vezes é um remédio controlado. Isso acontece muito. Existem alguns medicamentos aqui no Brasil que fora do Brasil eles são controlados. Sim. Então, poxa, vou tomar tal medicação. Lá no Brasil eu chego no balcão da farmácia, às vezes dentro do balcão, às vezes ali na prateleira. E se é um remédio que, por exemplo, existe lá no país e aqui não? Aqui, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde aqui não é regulamentado aqui. Existe um problema muito grande porque possivelmente na alfândega esse remédio vai ser descartado e você vai precisar comprar um similar aqui no Brasil. Não, mas aí lá, se eu tomar lá, se o médico prescrever, eu posso tomar normalmente. Tem problema, pode, sem problema nenhum. Agora, o grande problema é a Anvisa aceitar a entrada desse medicamento aqui no Brasil. Então, normalmente, em casos semelhantes, você toma esse medicamento fora do Brasil e aqui no Brasil você vai ao seu médico, procura o seu médico e você tem uma receita para comprar um similar. Eu não sei se lá fora os médicos fazem aquelas receitas, o cara escreve assim, uma linha assim, ó. Você olha e fala, o que tá escrito aqui? Não dá pra entender nada. Boa pergunta. Cara, porque acho que isso é global, esse negócio do médico escreve numa linguagem... Na maioria dos casos, as receitas elas saem com formato digital. Aquela receita do computador é impressa. Nossa, com a assinatura. Cara, deveria ser obrigatório. O médico passou pra mim uma receita a última vez que eu fui, eu tive que ligar pra ele. Falei assim, cara, o que tá escrito aqui que eu não tô entendendo? Pô, tem médico, você tem que levar. Às vezes eu leio a receita, eu não saio da sala do consultório sem ver. Eu vejo aqui, ó. Aqui que tá escrito aqui, eu peço uma caneta. Na caneta eu escrevo embaixo. Numa linguagem que eu entenda. Nem o Google Tradutor consegue traduzir a de jeito nenhum. Não dá pra entender, cara. Você imagina você mandando uma receita dessa? Rapaz, você tá lá no desespero, você manda, o cara olha aqui, ó. Porque farmacêutico, os caras da farmácia é uns ninja. Você vai comprar o remédio de maracujá e acaba comprando de tutti-frutti, né? Nossa senhora, mano. É terrível, cara, essas letras de médico aí devia ser proibido. Não, mas nesse caso, na maioria dos casos, vem a receita impressa e com assinatura, em alguns casos até digital do médico. Pode ficar tranquilo. Se eu quiser tirar todas as dúvidas da Allianz Travel, onde que eu entro? Onde que eu acesso? www.allianztravel.com.br ou procure o seu corretor de seguros. Allianz com 2 L's? Allianz com 2 L's, exatamente. Lembrem-se do Allianz Partners. Final. Exatamente. Pode entrar lá, inclusive...
dúvidas, precisando, aciona a gente, tem atendimento. Tem uma central de televendas que está ali de segunda a sexta em horário comercial também para tirar dúvidas, caso você queira tirar uma dúvida, tem alguma questão que a gente não tratou aqui, fica à vontade, pode acessar o nosso site que você encontra tudo lá. E pode também deixar aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que aí qualquer coisa eu falo com o Gabriel, a gente grava vídeo, volta aqui para tirar mais dúvidas que vocês tiverem. Eu espero que tenha tirado as principais dúvidas, né, do pessoal, porque pelo menos as minhas eu tirei. Ah, legal. As minhas eu tirei. Mas se vocês tiverem mais dúvidas que eu não falei aqui, porque sempre tem as que eu acabo passando, até porque o tempo não dá, mas vocês deixam nos comentários, eu mando a mensagem lá no Instagram também, que eu respondo para vocês, eu pergunto pro Gabriel. Vai ser um prazer, viu, Igor, ajudar a tirar essas dúvidas, porque no final a gente quer cada vez mais com que as pessoas viajem, as pessoas vão viajar mais tranquilo, exatamente. E aproveitem a viagem sem se preocupar com esse tipo de coisa. Exatamente, então a gente está aqui justamente para isso, essa é a nossa missão. Dica do viajante, sempre leva uma caixinha de remédio com uns remedinhos para dor de garganta, dor de cabeça, e só vai no médico se realmente o negócio tiver feio. Porque, cara, se viajar e ficar também enfiado em médico e farmácia, tá por fora. Gasta o dinheiro com um restaurante. Ou para ver um bom lugar, tomar um bom vinho. Ah, legal. Tomar um bom vinho maravilhoso. Queria te agradecer, Gabriel. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos, pelas dúvidas, pela sua participação. A honra é minha, a honra é nossa. A gente tem nossa equipe lá 24/7 pronta para atender todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma questão. E contem sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Queria falar para vocês aí, ó, já metralha no like aí, já compartilha, siga a gente aí, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Estamos também no Instagram, @malimapa, TikTok, @malimapa podcast, Kuai, @malimapa podcast. Siga a gente também nas redes sociais. Agradecendo mais uma vez aqui o Zita com os vinhos da Euroandes, @EuroandesOficial, para vocês conhecerem todos os vinhos, né? Também www.euroandes.com.br. Lá você tem todo o cardápio de vinhos e pode comprá-los dentro da Front Bebidas. Entra lá, @frontbebidas com temudo Front Bebidas ou www.frontbebidas.com.br. Cupom MALIMAPA5, o numeral 5, você tem 5% de desconto. Também mandar um abraço pro Felipe da CTS Viagens, @CTS Viagens no Instagram. Pessoal, obrigado. Quero agradecer de novo o Gabriel. Obrigado vocês aí de casa ou quem tá aí ouvindo no Spotify. Estamos disponíveis no Spotify e no YouTube. Siga a gente lá, Malimapa. Um abraço. Tchau.